Olá, caros alunos, professor Ivan de História. Estamos no capítulo 11, vamos falar hoje sobre a África Ocidental no tempo do tráfico de escravos. E a gente vai falar sobre os Yorubas, Fongés e Hausás. Estamos dando continuidade, na verdade, sobre a questão, né, da intervenção portuguesa no litoral, né, ocidental da África, para a captura, né, para o tráfico de escravos que foram trazidos para a América. Né? Escravos não, escravizados, né, podemos assim dizer. E nós vamos conhecer então um pouco mais sobre os reinos, né, que foram grandes fornecedores, né, foram escravizados e vieram a ser hoje, até os dias atuais, né, podemos assim dizer, aqueles que vieram a ser o maior, ter o maior contingente, né, de pessoas da África, né, para cruzar o Atlântico, né, para servir de mão de obra escravizada aos interesses, principalmente dos portugueses. Então, no capítulo anterior, nós falamos um pouco sobre a história, né, dessa África Ocidental, né, onde grande parte dessa população africana ela foi forçada, né? Houve uma migração não voluntária, mas obrigatória. Né? Então, mais ao norte, né, em relação ao que nós falamos na aula anterior, mais ao norte da África, nós temos também naquela região ali em torno de hoje, os dias atuais, onde estão os países como Benin, Nigéria, Togo, Gana, Mali, Burkina Faso, né, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa e Guiné, né, além de Senegal e outros, né, corresponde a essa região aí, né, existiram muitos reinos, né, e povos com diversas línguas, como acontece aqui no Brasil também, né? Mas nós vamos dar um destaque, né, ao grupo de língua Yoruba, G e Fon, né? Por quê? Porque foram eles que se envolveram mais no tráfico, né, de atlânticos, né, de escravizados, né, em direção à América. Né? E é importante a gente falar sobre isso também, porque esse tráfico, perdão, esse tráfico de escravos ele acabou provocando mudanças profundas, né, deixando marcas irreparáveis na sociedade africana, né, que foi envolvida nesse processo de escravidão, né, de conquista, né, e de extermínio de povos inteiros, né, principalmente no litoral, mas também no interior. E é sobre essa África Ocidental que a gente vai estudar agora, ok? Então aqui vamos dar destaque, né, aos reinos, né, de Oió, Daomé e Benin, isso no século XVIII, né? Oió, né? Benin, né? E Daomé, principalmente aqui, né? Aqui está o Golfo da Guiné, não é isso? Localizado nessa área aqui, né? Da África, né? Ocidental, né? Costa ocidental, né? E aqui será então a nossa região, né? Do nosso interesse de estudo, de nossa investigação na aula de hoje. Bom, os Yorubas de Ió e do Benin. Né? Então, os mais poderosos reinos de língua Yoruba, né, como aqui no Brasil, por exemplo, os tupis, por exemplo, eles se envolveram diretamente no tráfico de pessoas escravizadas, né, e foram trazidas para a América. Né? E um desses reinos a gente chama de Oió. Né? Foi um grande exportador, né, de escravos, né, no período, principalmente no século XVII, um grande contingente, né, de pessoas desse reino em direção aqui à América. Né? Mais tarde, né, ainda que eles fossem grandes comerciantes, né, em relação a esse tráfico de escravos, né, com os portugueses, né, mais tarde eles também acabam enfraquecidos, esse reino, eles tornam-se também escravizados, né, como aconteceu com muitos reinos, né,
e várias cidades-estados dessa vasta região ocidental, né, centro-ocidental da África. Ok? Então, falemos sobre as sociedades iorubas. Tá? Essa sociedade, né, que tem essa língua iorubá, né, durante muito tempo, elas tinham vários centros de poder, né? Não tinham um poder centralizado, como aconteceu, nós verificamos, né, no Reino do Congo. Né? Então, esses diferentes centros de poder, né, em torno desse povo que falava a língua iorubá, né, você tinha um chefe, né, chamado Jeová, né, e o que eles tinham em comum, esse povo de língua iorubá, né, era a cidade de Ilé-Ifé. Né? Por quê? Porque ele era o centro espiritual. Né? A religiosidade está muito presente na vida praticamente de todos os povos da humanidade, mas principalmente nesse que a gente está estudando agora. Né? Então ela era o centro espiritual, né, do qual ele acabava reunindo, né, as pessoas, né, dessa língua, né, nesse entorno aí. O que aconteceu no século XVII, né, foi que os obás, né, ou seja, os chefes, né, dessa língua iorubá, das diversas tribos, né, dessa região, passou a reconhecer o reino de Oió, né, como um chefe comum, né, o mais importante de todas essas tribos aí. Né? Ele era chamado de Alafim. Né? Então, o reino então, de Oió, ele torna-se um império, né, que dominou várias aldeias e cidades, agora com um grande acordo, né, no seu entorno também. Né? E ele chegava a alcançar as cidades, as partes, né, de Benin, né, que hoje, e da atual Nigéria. Né? Então, o que acontece? Séculos depois, um século depois, no século XVII, né, esses obais, né, esses chefes, né, dessas tribos que haviam reconhecido, né, o reino de Oió como o centro mais importante, né, eles começaram a se desagradar muito, né, dessa centralização de poder do reino de Oió. O que eles fizeram? Então, eles tentaram, de alguma forma, dominar, né, e tomar esse poder que fora dado ao reino de Oió. E então eles passaram a lutar entre si, né, na esperança de que um deles, né, pudessem ascender no poder. Então, o que acontece? Eles não foram bem sucedidos, né, nessa empreitada, né, que eles fizeram. E no início do século XIX, né, como consequência dessa luta, dessa desavença entre eles, né, foi a criação de diversos pequenos reinos e estados liderados por chefes de guerra, né, que eram chamados de Ologum. Né. Vocês percebam os termos, né, Obá, né, Ologum, né, são termos muito utilizados aqui no Brasil, né, por algumas religiões de origem afro-africana. Né? Então, o que aconteceu? Muitos soldados, né, nessa partida, desse conflito, dessa disputa entre eles, acabaram virando prisioneiros e passaram a ser capturados, né, e traficados, né, como escravos, embarcados para a América. Olha só, né? Um reino dividido não pode subsistir. Mas a ruína desse império, né, não foi apenas esse, não. Né? Os reinos que pagavam tributos a Oió, que havia sido centralizado, né, como de Daomé, por exemplo, eles começaram então a questionar, né, e opor-se ao seu domínio e negociar diretamente com os comerciantes brancos de escravos. Né? Eles queriam fazer, né, enriquecer de alguma forma, né, aumentar o seu poder. Então, houve um conflito entre esses dois reinos também, né, de Oió e Daomé. Né? E isso durou muito tempo. Né? O reino de Benin, né, onde hoje corresponde à Nigéria, né, que também falava a língua Yoruba, ela passa também a se ligar à questão do tráfico de escravo, né, no seu principal porto, né, que ficava em Lagos. Né? Então, entretanto, o que a gente percebe? Né, que muitos povos de língua Yoruba, né, que não fizeram parte desses dois grandes reinos, né, sofreram ataques muito fortes, né,
onde essas tribos buscavam capturar pessoas, né, e levar e comercializar com os traficantes, né, portugueses, né, traficantes de escravos, em busca de aumentar o seu poder. Né? É isso que a gente vai ver agora. Né? Então, como a gente pode observar aqui, né, o tráfico de escravos era em grande escala, né, desde a expansão muçulmana na África, né, e essa escravidão se transformou em uma atividade extremamente lucrativa, né, estimulando reis, né, e chefes da África, né, envolvendo eles nesse comércio. Né. E o que eles queriam em troca? Não era enriquecimento, né, e prestígio, poder. Não era basicamente só isso. Né. A finalidade maior, né, era conquistar, né, travar o embate, né, com o reino vizinho e aumentar, né, sua influência, né, e o seu reino. Né. Então, além das guerras, né, invasões, aldeias, né, menores, mais fracas, né, para aprisionar homens, mulheres, crianças, porque o tráfico ele envolvia não apenas homens, né, mas também mulheres, crianças, né, para que eles fossem vendidos. Né. Esses ataques, surpresa, né, conhecido como rases, muitos guerreiros, né, invadiam essas regiões, que normalmente ela não era um reino, uma tribo centralizada, então ela não tinha um exército permanente, né, não se preparava para a guerra, então era facilmente invadida e conquistada. E aqui a gente tem uma gravura, né, que mostra, né, uma fortificação no litoral, né, conhecido como Costa dos Escravos, né, presente ali, né? Você tem aqui um exército, né? Prontidão aqui, né? E aqui certamente são os alojamentos e alocação, né? Dos prisioneiros aqui, né? Muito fortificado, né? Ok? Muito bem. Então, desde os séculos, né? 15, né? Os europeus, né? Começando pelos portugueses, criaram várias feitorias, né, e fortificações no litoral da África, né, para buscar, né, ampliar essa sua dominação. Então a gente vai falar isso mais à frente, né, vamos nos debruçar um pouco mais sobre essas conquistas, né? Mas é importante também a gente destacar, né, que os portugueses, sobretudo, né, eles não entraram muito para o interior do continente, né? Eles ficaram basicamente na faixa litorânea, né? Basicamente, quando eles entravam no interior, era em busca de metais preciosos, né, pedras preciosas, né? Mas eles não descobrindo, né, não encontrando, né, esses tão desejados, né, metais preciosos, né, e pedras preciosas, eles ficaram no litoral buscando sempre fazer essa ligação, né, esse comércio, né, buscando junto aos reinos, né, que eles existiam, né, o comércio, ampliar o seu comércio de escravos, né, para que eles fossem embarcados, né, para a América. Isso tornou uma atividade extremamente lucrativa. Né? Então, o que a gente percebe, né, é que no século XIX, né, inúmeras feitorias, né, foram instaladas ao longo da costa, sobretudo a costa ocidental da África. Né? É bem verdade que nem todas foram permanecendo na mão dos portugueses, porque os portugueses estavam muito ocupados na América, sobretudo no Brasil, né, sua nova área de exploração, e algumas então acabaram caindo nas mãos, né, de holandeses, como por exemplo as prefeiturias de São Jorge da Mina, né, a de Arguim e de Axim também. Né? E como é que se dava também, né, essa comercialização desses escravos? Porque não existia praticamente quase moeda nessa época, né? Era pouquíssima, né? E circulava praticamente na Europa. Então os comerciantes europeus trocavam os escravos, né? Quer dizer, eles compravam os escravos, né? E davam em troca cavalos, objetos de cobre, de vidro, espelhos,
miçangas, né? Fumo, aguardente e, sobretudo, armas de fogo, né? Por quê? E cavalos, né? Porque isso dava, né, os reinos africanos, né, que comercializavam esses escravos, né, poder, né, para conquistar outras tribos, também ampliar, né, o seu poder e a sua influência sobre eles, né, porque havia conflitos constantes, né, conflitos históricos ali, por território. Então, nos séculos 18 e 19, os principais portos de exportação sobretudo negros, né, de africanos, né, da África Ocidental, se localizavam exatamente ali no Golfo de Benin, né, chamado aquele forte ali de Costa dos Escravos, né. Tal era o comércio, né, gigantesco, em que pessoas eram levadas ali para serem embarcadas em direção, sobretudo, à América, né? E um desses portos, né, é chamado de Ajudá, né? Ele tinha quatro feitorias, você imagina, né? Feitorias de origem inglesa, francesa e holandesa, né? Aqui a gente observa, por exemplo, né, com a gravura feita por um padre missionário, né, francês, né, e que ele mostra aqui, né, essas feitorias aqui, né, cada uma delas aqui corresponderia ao português, né, francês, holandês e inglês, né, que mostra que essa foi uma atividade extremamente lucrativa, né, em que a maior parte dessas pessoas que eram escravizadas, né, eram trazidas do interior, capturadas no interior, né, e eram alojadas ali esperando que elas fossem embarcadas para a América. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né? Aguardamos vocês aí no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.